Queridos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos gravando mais um devocional do mês da família e hoje com a temática Famílias Fortes Investem em Missões. Sabemos que missões é algo que nasceu no coração de Deus. Para tanto, nós iremos ler o texto que encontra-se em Mateus 28:19, que diz o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos, após a ressurreição de Jesus, ele se encontra com seus discípulos em algum monte da região da Galileia. Ele lhes dá uma missão. A missão é exatamente a de pregar o Evangelho de Cristo. Esta missão ficou conhecida como a Grande Comissão de Jesus. Muitos também chamam essa passagem bíblica de o Ide de Jesus. Jesus, ao se reunir com seus discípulos no monte, dá-lhes a ordem: ide. O entendimento é que os discípulos deveriam pregar aos gentios, mas não esquecendo-se dos judeus. Logo, entendemos que o Evangelho não é só para os gentios e nem era só para os judeus, mas é para todos aqueles que creem na mensagem salvífica do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Por isso, é importante sempre destacar a frase todas as nações. O Ide de Jesus está conectado ao ato de fazer discípulos. Uma ordem está ligada à outra. Nós não devemos ir somente e pregar o Evangelho, mas devemos ir pregar o Evangelho e fazer discípulos. É uma grande tarefa, é uma tarefa extremamente importante, visto que fazer discípulos implica em você dar testemunho para que você possa então estar formando discípulos. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, nós iremos perceber que Jesus, ele mesmo, foi o exemplo para seus discípulos. Jesus, ele fez discípulos, ele ensinou discípulos, ele mostrou o que deveria ser feito, como deveria ser feito, como o Evangelho deveria ser pregado, como ele deveria ser anunciado, como deveria ser levado a todas as nações. Jesus foi um mestre por excelência e Jesus fez discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas também narra a mesma ordem, escrevendo que Jesus, antes de ser ocultado entre as nuvens, disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha a importância, olha o alcance da obra missionária, olha o alcance da ordem de Jesus, olha até onde o Evangelho deve chegar, até aos confins da terra. E quem deve pregar o Evangelho? Somente os líderes da igreja? Não. O Ide de Jesus, ele é imperativo para todo crente. Todos nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus convoca a sua igreja para sair das quatro paredes e alcançar o mundo com a mensagem salvífica do Evangelho poderoso de Jesus Cristo. A igreja formada por indivíduos regenerados em Cristo, que vivem em família, como famílias, precisamos tomar algumas atitudes em relação à grande comissão. Como famílias cristãs, nós devemos entender
a importância da obra missionária. Famílias podem orar pela grande comissão. Imagine cada família adotando um país e orando por este país regularmente, pois a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Famílias podem adotar famílias de missionários. Que impacto teria essa grande obra, esse grande investimento na obra missionária? Como seria maravilhoso se as famílias adotassem as famílias de missionários que estão nos campos ou que estão dispostas a ir ao campo missionário anunciar as boas novas de salvação. Famílias, queridos, elas devem investir em missões. Pais, avós podem despertar na vida dos seus filhos e netos o amor por missões, contando-lhes, por exemplo, histórias de missionários. Por que muitos de nossos jovens hoje não têm interesse pela obra missionária? Porque no seio da família, ou de muitas famílias, essas histórias não são contadas, essas histórias não são ensinadas, pois quando nós entendemos que missionários vieram de outros países para o Brasil e aqui começaram a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho de poder, o Evangelho pentecostal, e o Espírito Santo de Deus tomou conta dessa nação, alcançando todos os estados dessa federação, todas as cidades, todos os municípios, todos os povoados foram alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, nossos jovens seriam mais amorosos ou tendenciosos a apoiar a obra missionária. Famílias podem e devem colocar nas mãos de Deus para serem usadas de acordo com a sua vontade, inclusive se dispondo a ir ao campo missionário. Famílias, quando viajam, podem fazer missões. Como? Levando folhetos no idioma do país visitado e distribuindo a literatura cristã, a literatura evangélica em hotéis, praças, avenidas, quando passeiam, pregam o Evangelho. Imagine o impacto na grande comissão se cada família cultivar verdadeiramente o espírito missionário no cotidiano da vida familiar. Queridos, famílias fortes investem em missões. Se a sua família ainda não investe em missão, desperte-se para esta grande obra, pois ela também precisa de você, da sua família, e Deus te abençoará em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de infinita bondade, Deus de infinita grandeza, nós adoramos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor, ó Deus amado, és Senhor das missões, és o Senhor da igreja. Foi o Senhor Jesus quem instituiu a obra missionária, quem determinou o ID para que possamos sair dos nossos lares e ir pelo mundo pregando o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai Santo, enche os nossos corações, ó Deus, com o desejo e o amor pela obra missionária. Incendeia os corações de muitas famílias, ó Pai, para orar, Senhor, para investir e para ir em favor da obra missionária. Ó Pai, dá-nos da Tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, um abraço a todos, a paz do Senhor. Famílias fortes investem em missões.